Muitíssimo bem! E aí, só alegria? Passando aqui para te fazer uma pergunta muito simples, mas muito importante. Você se considera um bom jogador? É isso mesmo. Você se considera um bom jogador? E se você se considera, já vai curtindo, comentando, compartilhando este conteúdo, porque este conteúdo será disruptivo e vai fazer com que você chegue na sua melhor versão mais rápida, de maneira mais rápida. E quando você entra no jogo, você tem o costume de entender as regras, entender o objetivo final do jogo, para que o jogo serve? Você tem esse costume? Por que eu estou te perguntando isso? Porque desde que você nasceu, você joga um jogo da infância até o final da vida. E se você está interessado em saber qual jogo é esse, curta, comenta e compartilha para o máximo de pessoas possível, porque muitas pessoas precisam conhecer esse jogo. Algumas delas estão jogando sem saber a regra, sem saber o objetivo final. E você líder, gestor, gerente, chefe, esse conteúdo também é para você, principalmente para você, porque o jogo da liderança é o jogo seu e da sua equipe. É um jogo duplo. Então você precisa conhecer muito bem as regras e precisa aprender a jogar esse jogo. Você sabe que jogo é esse? Tem noção, tem conhecimento ou imagina qual o jogo que jogamos desde a infância até o momento final das nossas vidas? Alguns jogam bem, alguns têm resultados rápidos, alguns nem tanto. Só que quando você descobre, eu vou falar para vocês aqui, o principal fator desse jogo, o diferencial desse jogo para você mudar de fase, mudar de nível e mudar a sua forma de jogar esse jogo. Fica aqui comigo que você não vai se arrepender. O jogo que eu estou falando chama-se o jogo do progresso. E o que seria progresso? Antes de a gente falar do jogo, precisamos entender o que significa progresso. Progresso tem vários significados para essa palavra. Definição: movimento para frente, avanço, desenvolvimento, aperfeiçoamento. Então, desde que fomos gerados, a gente está nessa constante evolução, nesse constante progresso, desenvolvendo, se tornando mais forte, mais rápido, mais sábio, mais veloz. E progredir está no nosso DNA. Esse jogo você joga desde a sua infância e vai sempre jogar. Ganhar ou perder está nas suas mãos, está na forma que você joga. Por exemplo, desde que você foi criança, você primeiro aprendeu a engatinhar, a andar, para depois correr, sempre em busca do progresso, sempre em busca da evolução. E no ramo alimentício, na sua forma de alimentar, também não foi diferente. Primeiro teve o leite materno, teve a mamadeira e depois a papinha. Você vem em constante progresso em todas as áreas da sua vida. Por isso a importância sempre pensar em frente, sempre seguir, sempre agir e sempre estar em movimento. Mas você parou para pensar que quanto mais crescemos, mais a nossa direção muda, mais focamos em coisas diferentes? Ao decorrer desse trajeto, dessa evolução, a nossa direção de evolução ela muda. E conforme mudamos a direção, acabamos regredindo em outras áreas. Você progride em uma área e acaba regredindo em outra. Este é o jogo do progresso. E você precisa ter consciência, estar no momento presente para saber em qual área é melhor você progredir, é melhor você canalizar a sua energia, canalizar o seu foco. E para você, líder, é muito importante saber onde progredir e direcionar a sua equipe para o progresso. Ou você está evoluindo ou você está morrendo. E o morrer não é necessariamente falecer. O morrer pode ser regredir. Quando você entende aonde você está evoluindo, você precisa entender aonde você está regredindo. Isso se chama-se custo de oportunidade. Custo de oportunidade é ganhar em uma área e entender que você vai perder em outra área. É pagar o preço do progresso. E para progredir,
você precisa regredir. E você precisa escolher muito bem as suas batalhas, muito bem aonde canalizar a sua energia no progresso. Porque se você focar em ser bom em tudo, você não será bom em nada. E a vida em movimento se renova a cada momento. Anota. A vida em movimento se renova a cada momento. A cada passo adiante é uma renovação, é uma evolução, é um progresso. Você precisa aprender a viver o jogo do progresso. E o progresso que você não executou ainda está totalmente interligado ao conhecimento que falta para você adquirir. O progresso que você não executou ainda está totalmente ligado ao conhecimento que falta para você adquirir. O resultado que você não tem diz muito do conhecimento que você não possui. Por que a importância da evolução contínua, do conhecimento contínuo e aprendizado contínuo? Porque aquele que vai se renovando, vai estando em movimento, fica em movimento e um passo de cada vez. E a maior ferramenta para o jogo do progresso é o conhecimento. Aquele que conhece, pratica e repassa, ele está apto para receber mais conhecimento. E isso vai se renovando. Você que fica com o egoísmo de compartilhar, de tornar o seu ambiente melhor, de evoluir quem está no seu lado, porque você é a média das 5 pessoas que mais convive. Se aquela pessoa que você convive não tem uma média alta, não tem uma nota alta, você não deve jogar ela fora. Você deve investir no crescimento para que a sua média aumente. Então você, líder, que joga fora, que descarta o seu colaborador por falta de investimento, esse recado é para você. Você precisa estar sempre progredindo, sempre evoluindo, sempre gerando conhecimento, sempre absorvendo conhecimento para que a sua equipe consiga progredir na mesma proporção. Lembrando que a equipe é o espelho do líder. Se você não foca em evolução, como você vai cobrar evolução? Se você não progride no seu resultado, no seu comportamento, no seu conhecimento, como cobrar progresso? Fica a dica para você. E aqui eu vou passar para você 4 obstáculos do progresso. Então sugiro pegar papel e caneta na mão, porque isso aqui vai transformar o seu game, a sua forma de agir, a sua forma de se comportar e a sua forma de entregar resultado. Se você não está entregando resultado, anotando esses 4 obstáculos e colocando em prática esses próximos ensinamentos, te garanto que você vai progredir. Primeiro obstáculo do progresso, medo. Por que o medo é o primeiro obstáculo? Porque o medo te trava. E medo é ausência de coragem, ação e atitude. A partir do momento que você tem o drive instalado, coragem, atitude e ação, é impossível você estar com o botãozinho do medo ativo. Porque o medo não existe. O medo é ausência de coragem. A partir do momento que você vibra na coragem, você está na frequência da coragem, é impossível você agir no medo. E não deixe o medo tomar decisões por você. Este é o maior obstáculo do medo. Se você vibra no medo, você atrai medo. E o medo, ele é o que te trava. A coragem é o que te impulsiona. Então ressignifica isso. Quando você parar no primeiro obstáculo, imagina o que, raciocina, analisa o que está te travando. É o medo e o seu sucesso está após o seu medo, o seu maior medo. E quando você enfrenta o seu maior medo, ele nunca mais vai te importunar. Anota isso. A partir do momento que você enfrentar o seu maior medo, ele nunca mais vai te importunar. E você vai gerar o hábito, criar o hábito de enfrentar, o hábito de agir e o hábito de progredir. O medo, ele te trava, a coragem te impulsiona. Lembra disso, o medo, ele está na sua cabeça, ele te trava, te deixa pesado. E a coragem te impulsiona. Segundo, palavras contraditórias. O que seriam palavras contraditórias? É pensar uma coisa e falar outra. Isso também a gente pode ressignificar por congruência ou incongruência. Incongruência é você pensar positivo e agir de forma negativa. Então as palavras contrárias, comportamentos contrários daquilo que está te levando ao progresso, vai te travar.
Então, o seu objetivo ele tem que estar bem alinhado com o seu comportamento e as suas palavras, porque palavras geram atitudes, pensamentos geram palavras, palavras geram atitudes. E se a atitude não tiver de acordo com aquilo que você deseja alcançar, você vai se travar. 3. Falta de foco. O que seria falta de foco? Você pode se considerar uma pessoa focada, você pode ter foco, mas o que importa é se você tem o foco no foco. O que seria isso, foco no foco? É ter foco no que importa. Você líder, você tem o foco no foco? O foco é no progresso. O foco é evoluir a sua equipe. O foco é tornar-se a sua equipe mais performática. Trabalhar em alta performance. Você precisa apoiar, motivar, direcionar a sua equipe rumo ao progresso. É sua função, líder, progredir primeiro e trazer a sua equipe de encontro aonde você quer chegar. Então, líder, se você não tem foco no foco, você precisa urgentemente ressignificar e mudar a sua maneira de jogar o jogo do progresso. Porque se você não está jogando o jogo do progresso, você não está entregando resultado, você não está evoluindo e você está regredindo. Ou você joga o jogo do progresso ou você joga o jogo da regressão. Você escolhe. 4. Procrastinação. Um dos maiores males da humanidade é a procrastinação. Procrastinação, ela está muito alinhada à preguiça. E você sabe o que é preguiça? Preguiça é estar cansado antes de fazer alguma coisa. Você nem fez, já está cansado. E a procrastinação é excesso de pensamento, excesso de projeto, excesso de conteúdo e falta de prática. Porque a partir do momento que você pratica, você se torna mais confiante e mais empolgado para realizar qualquer tarefa ou qualquer projeto. A procrastinação ela te trava, a prática ela te impulsiona. Porque você não precisa estar motivado para começar, mas você precisa começar para ficar motivado. E a procrastinação é a trava entre a prática e a motivação. Então, se você faz essas 4 coisas, se você tem esses 4 obstáculos, acabei de dizer o que você precisa fazer. Medo, ausência de coragem, tenha coragem, palavras contraditórias, busque a congruência. Congruência é pensamento com comportamento. Pensamento positivo vai te gerar um comportamento positivo. Falta de foco é ter foco no foco. E procrastinação é praticar para se motivar. Preguiça é estar cansado antes de começar. Então comece, haja, vá para ação, /atitude e vá em encontro ao progresso. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, curta, comenta, compartilha. Diz aqui para mim nos comentários quais são os obstáculos ou qual é o maior obstáculo que tem te travado a progredir. O medo ou as palavras contraditórias, falta de foco ou procrastinação. Diz para mim aqui, vamos trocar uma ideia, vamos fazer as melhores práticas, o que você faz para não ter medo, o que você faz para se focar, porque o seu comentário será muito importante para as outras pessoas. Talvez o que você faz pode ser pouco para você, mas muito para quem não faz nada. A sua opinião é muito importante para mim, para os seguidores, para as pessoas que curtem esse canal, curtem essa página. E diz aqui no comentário, não fica para você, não seja egoísta, bota para fora, compartilha, comenta e vamos transformar vidas, porque este é o intuito. Qual que é o maior erro do jogo do progresso? Você sabe? Diz para mim, qual que é o maior erro que te impede a progredir, ou que te trava, ou que te para, que não te faz evoluir? Você sabe qual que é o maior medo? Você sabe qual que é o maior erro que as pessoas cometem no jogo do progresso? Você consegue analisar e imaginar o que impede as pessoas de progredirem, as pessoas de alcançar a alta performance, as pessoas de conseguirem alcançar seus objetivos, baterem as suas metas, se tornar a sua melhor versão? Você tem ideia do que poderia ser o maior erro? Na verdade, é o pecado capital do jogo do progresso. O maior erro do jogo do progresso é medir o seu progresso na régua de outra pessoa.
Anota isso. O maior erro do jogo do progresso é medir o seu progresso na régua de outra pessoa. Por que que este é o maior erro ou o pecado capital? Porque a partir do momento que você mede o seu progresso na régua de outra pessoa, é injusto. Porque cada um tem o seu tempo, cada um tem os seus skills, suas habilidades, a sua história, a sua vivência, a sua experiência. Porque a partir do momento que você pega uma régua de outra pessoa que está lá na frente, vai ser injusto. Porque você vai comparar o seu pior com o melhor do outro. Este é o erro da liderança. Este é o maior erro da gestão. É se comparar, é comparar a sua equipe com a equipe de outro líder. Porque cada um tem as suas experiências ou seus skills. Quando você está lendo um livro, por exemplo, você está na página 5, você vai se comparar com alguém que está na página 30? Não é injusto? E o nosso maior erro é comparar o nosso pior com o melhor do outro. Porque você não sabe o que o outro passou, você não sabe o que o outro vivenciou para chegar lá. E quando você compara o seu pior, você fica travado. Você perde a sua confiança e perde a sua evolução. Porque cada um tem o seu tempo. Respeite o seu tempo. A partir do momento que você aceita o processo, aceita a sua trajetória, você joga um game diferente. Você se respeita, você se cobra, você quer performar, mas você respeita as suas imperfeições também, os seus pontos fracos. Porque não quer dizer que alguém evoluiu mais rápido é melhor que você. O importante é chegar lá. Chegar mais rápido é super importante, mas chegar lá é o objetivo final. E chegar lá respeitando todo o processo, toda a evolução. Porque a partir do momento que você enfrenta o seu processo, você se torna um jogador mais forte, um jogador mais justo e mais leal com a sua origem. Você não pode esquecer daquilo que você passou, de onde você veio, das suas conquistas. Por isso a importância de celebrar as suas conquistas, de fazer o checkpoint. Você precisa ir de jarda a jarda, precisa metrificar, acompanhar o seu processo, saber quando você tem que chegar, o que precisa fazer para chegar. E quando você faz isso na régua de outra pessoa, é injusto. São outras características, são outras habilidades, são outras experiências e são outros objetivos. Cada um tem a sua régua e cada um tem o seu trajeto. Não queira percorrer o trajeto do outro. Foque no seu trajeto, foco no foco, foco no que interessa, foque no que vai te levar para frente. Não cometa esse erro, líder, principalmente você. Entenda a sua equipe, conheça a sua equipe, entenda e analise onde você quer chegar com ela. 1% todo dia. Tem pessoas que crescem 5, 10, 20% a cada dia. Mas o importante no jogo do progresso é progredir. Se você se propôs a fazer uma caminhada de 2 km, faça. Não se compare com quem faz 10 km. Respeite o seu tempo. Se cobre, mas se respeite. Não pegue leve com você. A intenção aqui não é pegar leve com você. Não é fazer para você performar em menor intensidade. Aumente a intensidade, mas se compare com você. Aumente a intensidade na sua equipe, mas se compare com a equipe do dia anterior. É você contra você mesmo. É sua equipe contra sua equipe. Você pode se espelhar no outro, mas não se pode comparar com o outro. Você pode sim analisar a régua da outra pessoa, mas não pega o seu progresso e meça na régua da outra pessoa. É injusto. Tenha a sua própria régua. Eleve a sua régua, mas seja sempre a sua régua. Sempre o seu trajeto. Analise sempre o seu percurso. Analise sempre o seu percurso. Tome nota, tome opinião, troque figurinhas, sim. Procure melhores práticas. Procure melhores práticas, mas não deixe que o seu progresso seja medido na régua de outra pessoa. Isso não pode, isso é inaceitável. Seja sempre
na sua trajetória. Conta pra mim, você já errou no jogo do progresso? Você já se comparou com a outra pessoa? Já pegou a sua evolução e colocou na régua da outra pessoa? Conta aqui pra mim. Muitas pessoas precisam deste conteúdo. Muitas pessoas se travam, se desmotivam pela comparação. A comparação errada é o que te trava. Você deve comparar página 1 com página 1, passo 1 com passo 1, quilômetro 1 com quilômetro 1, e não quilômetro 1 com quilômetro 5. Seja justo na comparação. Você pode se comparar com outro, mas na mesma proporção, não em proporções diferentes. Não arroz com feijão, é arroz com arroz, feijão com feijão. Equipe com 5 integrantes, equipe com 5 integrantes. Tem que ser a mesma proporção de comparação. Não seja injusto com você. Se compare de forma justa. Meça o seu progresso de forma justa e não de forma injusta. A comparação, ela deve ser para você adquirir melhores práticas, melhores técnicas, melhores ferramentas e aplicar na sua realidade. Não pegue a realidade do outro e jogue na sua trajetória. Compare, mas com a sua realidade, com o que você pode fazer, com os seus pontos fortes. Respeite o seu progresso. Seja justo com o seu progresso, porque caso contrário, você vai se travar. Step by step, degrau por degrau, evolução por evolução, sempre em frente, sempre em movimento, nunca parado. Para jogar o jogo do progresso, você não pode ficar parado. Você precisa evoluir, caso contrário, estará regredindo. Agora eu vou passar para você um exercício rápido, prático e transformador. Exercício do jogo do progresso. Registre seus principais desafios. Pega um papel, uma caneta, registra hoje quais são os seus principais desafios e gaste um tempo para solucioná-los. Pense no desafio, não escreva problema, escreva desafio, porque o desafio ele serve para ser solucionado. Pegue os desafios, coloque na frente como vai fazer para solucioná-los. Dedique um tempo para solucionar esses desafios. Depois de 7 dias, volte até as anotações e avalie a sua performance. Avalie o seu progresso. Desafio 1, 2, 3, 4. Passos para resolver esse desafio. E de 7 em 7 dias, avalie o seu progresso. Avalie em que você foi bem, em quais desafios você falhou. Se entenda por que você falhou, por que você não conseguiu e dedique de novo um tempo nesse desafio até solucioná-lo. Porque se existe um problema, existe uma solução. Nenhum problema é solucionável. Se o problema existe, em contrapartida existe uma solução. Um desafio é para ser solucionado, para ser ultrapassado e para ser feito. Se proponha a realizar esse desafio. E os desafios que você falhou, faça essa pergunta. Se tivesse este mesmo desafio à frente, o que você faria de diferente? Isso aí você faz só para você. Líder, pega o desafio da sua equipe, escreva, faça uma reunião, um brainstorm de soluções. Pega o desafio e bota a sua equipe para raciocinar, mas o foco tem que ser em solução. É solução, solução, de uma ideia gera-se outra ideia, que gera outra oportunidade. Atitude, ação geram oportunidades e soluções. Para solucionar um problema é preciso pensar, é preciso canalizar sua energia e gastar de forma produtiva. Lembre-se, viés positivo e o foco na solução. Agora diz para mim se esse conteúdo fez sentido para você, se você conseguiu desbloquear sua mente, tirar as travas que te impedem de progredir. E promete para mim que nunca mais você vai medir o seu progresso na régua de outra pessoa. Eu preciso que você pare de fazer isso. Líder, não meça seu progresso na régua de outra pessoa. Vá pelo seu trajeto, vá pelas suas convicções e trace o seu caminho. Sem pular etapas, sem pegar atalhos. Foque em chegar mais rápido. Use as técnicas corretas.
ultrapasse os obstáculos e foque na solução e seja a sua melhor versão. A sua equipe precisa disso. Para você evoluir a sua equipe, evolua primeiro. Pratique, lidere pelo exemplo. Mostre como faz. Não peça apenas para eles fazerem. Mostre como faz, mostre o caminho. Esta é a sua função. E se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, conta aqui para mim nos comentários qual foi a parte que mais te interessou, que mais te modificou, que mais te deixou a ponto de ir fazer. Porque a intenção aqui é pegar o conteúdo e fazer as tarefas. Praticar. A prática leva à perfeição. A constância gera confiança. Quanto mais constante em praticar você é, mais confiante você será. E conta comigo. Tamo junto. Te vejo no próximo conteúdo. Gratidão. Um abraço.